Oi pessoal, vamos lá, nós temos um texto para terminar, vou retomar um trechinho para a gente se situar, né? Nós falamos de vários autores que vinham falando sobre a questão do currículo. A Regina Cis também fala para a gente sobre o currículo. E o que ela diz? Ela fala muito do interacionismo e construtivismo. Então, através disso, tem a participação da criança de uma forma efetiva no seu conhecimento e sempre buscando resgatar a função educadora da família e também da comunidade. Nós já vimos várias vezes que não apenas a escola, não apenas a família educam, mas nós educamos em conjunto. A comunidade também é responsável pela educação, pela formação de uma criança. Então, nas pesquisas, nas buscas da Regina Cis, ela fala da estruturação do currículo a partir das experiências. Todas as experiências que o aluno traz, né? Tanto as educativas, as culturais, aquilo que a comunidade passou para essa criança, mesmo as crianças pequenas, né? Então, o processo educacional e o currículo, ele vai partir sempre de um processo comunitário, tá? E sempre olhando também para a construção, para o desenvolvimento das habilidades e da competência dos alunos, né? E os pais, eles têm um potencial para participar da construção curricular também. Aí, por isso a escola precisa estar aberta para os pais. No entanto, a escola também precisa orientar, se organizar para receber esses pais e essa orientação de como participar, de como ajudar. A questão dos projetos são interessantes para a participação da comunidade, porque à medida que a gente estrutura, organiza um projeto, fica mais fácil a participação dos pais e da comunidade na estruturação curricular. E sempre lembrando, pessoal, da documentação que rege a construção curricular de uma forma efetiva. Então, eu tenho sempre os aspectos legislativos que direcionam e indicam como é que esse currículo deve ser construído. É importante também, já falamos um pouco sobre isso, pensar na questão ideológica. As ideologias, elas sempre estão presentes na nossa vida, de uma forma consciente ou inconsciente. Então, aí nós temos a Terezinha, que ela vai definir o currículo como uma ciência crítica, o currículo, formação, voltado para essa conscientização, para essa forma crítica de estar em uma comunidade, como fazer parte de uma comunidade, pensando sempre na questão da emancipação e o humanismo do homem. Então, ela olha para essa questão curricular também como uma possibilidade de tornar as nossas crianças cada vez mais humanas e emancipadas, que elas consigam fazer as coisas com a própria cabeça, com a sua própria cabeça, digamos assim, e não seguindo ordens, não seguindo coisas que já foram postas, que ela consiga discernir, né, entre o que é ruim e o que é bom, como ela deve proceder, como ela deve estar numa comunidade, como ela pode ser útil nessa comunidade que ela vive. A Terezinha Maranelli, ela também pesquisa e fala muito sobre o currículo, e um aspecto importante que ela traz para a gente é o professor como pesquisador. O professor, muitas vezes, ele acredita que terminou lá o seu curso de graduação, ele ingressa, ele vai para a escola, ele assume uma sala de aula, pronto, acabou. E não funciona assim. O professor, ele está ali no chão da sala de aula. Então, ele como pesquisador, como um grande observador de tudo o que acontece na sala de aula, como o conhecimento é produzido ali, é extremamente importante. Então, por isso, o planejamento, ele deve ser rigoroso, mas ao mesmo tempo ele precisa ser
flexível. À medida que o professor observa a necessidade dos seus alunos, ele pode alterar esse planejamento, mas o adequado é que ele seja seguido de uma forma bem fiel, porque ele foi pensado, foi a partir do conhecimento que o professor tinha dos alunos. Então, nesse sentido, o currículo, ele acaba incluindo o conteúdo e o método para atingir os objetivos. Então, a Terezinha, ela deixa esse currículo muito próximo ali do planejamento. E como é que a gente analisa, como nós acompanhamos o desenvolvimento desse currículo? Então, é uma tarefa das pessoas que desenvolvem esse currículo, ou seja, do próprio professor. O currículo é mediador da ordem social e econômica. Olha como isso é sério, porque o currículo, então, ele sempre traz o quê? A questão que está posta na sociedade, a questão que está posta no mundo. Nesse sentido, ele promove a incorporação, a internalização dos significados e dos comportamentos desejáveis. Toda a sociedade, ela sonha com uma melhor conduta nos diferentes períodos, nos diferentes tempos de uma sociedade. As coisas se modificam e as exigências são diferentes. E a escola, ela vem carregada desse controle da própria sociedade, da própria comunidade, porque ela tem por objetivo preparar o indivíduo para viver nessa comunidade. E o que essa comunidade está cobrando nesse momento? Então, nesse sentido, a pesquisa, ela tem um encontro com aquilo que é concreto, com a realidade que está posta política, economicamente, socialmente. Por isso é importante essa questão crítica ao elaborar o currículo, certo? Nós terminamos esse texto que fala sobre o currículo, então tem algumas questões que eu vou postar para vocês responderem, certo? Então, a quem pertence o conhecimento? Quem que é dono do conhecimento? Quem seleciona esse conhecimento que vai ser desenvolvido ali em sala de aula? Por que é organizado e transmitido de uma determinada forma? Em diferentes tempos tem diferentes formas de se organizar e transmitir esse currículo que foi preparado para o desenvolvimento de um determinado conhecimento. E para que grupo que o conhecimento ele é preparado? Será que para grupos diferentes os conhecimentos são diferentes? Tudo bem, pessoal?